Olá, berianos! Neste vídeo nós exploraremos as raízes da ignorância e da má interpretação, abordando como a ignorância é perpetuada na conceituação da hipocrisia dos cristãos. E esta é a parte 9. No vídeo anterior nós vimos que o conhecimento é um caminho sem volta, e seria tolice da nossa parte manter a ignorância. Nesse vídeo, vamos entender o que faz um cristão hipócrita ou não. Bom, é possível que alguns considerem todo cristão como hipócrita, devido aos erros que cometem em relação ao que pregam. Uma análise mais aprofundada revelaria que hipocrisia e incoerência são coisas diferentes, mas bem próximas. Eu já fiz um vídeo sobre isso e eu vou passar agora para entendermos o conceito de hipocrisia. Muitos que usam o termo para insultar não sabem o significado do termo e nunca pesquisaram o que significa ser um hipócrita. E por conta da simplificação excessiva, como vimos na parte 6, o termo acaba sendo adulterado e as pessoas acabam fazendo um mau uso. Dada a dúvida, vamos ver o seguinte vídeo que eu gravei em 2022. Primeiramente, o que é hipocrisia? A palavra hipócrites, traduzida como hipócrita, era usada para se referir aos atores gregos que usavam máscaras para fingirem ser alguém que não eram. A desconstrução proporciona os elementos hipo, que se refere a debaixo, e krinein, ou crei, do indo-europeu, em alusão a tomar um rumo, com relação ou a discernir. Por isso, essa palavra grega hipócrita passou a ser usada em sentido para se aplicar a alguém que finge ou que se dá uma falsa aparência. Então, para simplificar, hipócrita é aquele que diz que algo é errado, mas faz a mesma coisa, porém finge que não faz aquilo. Agora, o que é incoerência? A incoerência pode ser definida como comportamento ou dito sem nexo ou lógica. Então, quando nos referimos a atitudes, a incoerência é ter atitudes diferentes do que se acredita e diz, porém sem fingimento. Mas então, qual é a diferença entre hipocrisia e incoerência? Para ilustrar, imagine que eu tenho um filho e eu fumo, mas escondido. Então, quando nós dois vemos alguém fumando, eu digo para ele: filho, nunca fume. Errado, isso faz mal para a saúde. Mas se eu fumo escondido, eu estou sendo hipócrita, pois eu estou fingindo que não fumo e dizendo que é errado e dizendo para meu filho não fumar. Agora imagine o seguinte, que eu tenho um filho e fumo na frente dele e falo: filho, nunca fume, pois faz mal à saúde. O pai fuma, é errado, mas não faço o que eu faço. Neste caso, eu estou sendo incoerente, pois estou dizendo para fazer algo que eu não faço. Porém, não estou sendo um hipócrita. Entendeu a diferença? A diferença é que a pessoa hipócrita finge ser o que não é. Já a pessoa incoerente não finge, mas age ao contrário do que ela mesma acredita. Na verdade, toda pessoa hipócrita é incoerente, mas nem toda pessoa incoerente é hipócrita. Mas sobre isso, o que a Bíblia diz? Romanos, capítulo 2, versículo 1, que diz: por isso, ó homem, seja você quem for, se julga outros, você não tem desculpa, pois, ao julgar, condena a si mesmo, porque você, que julga, pratica as mesmas coisas. Então esse texto nos ensina que todo hipócrita que condena os outros por algo, condena a si mesmo, pois pratica as mesmas coisas que julga ser errado. Outro texto diz, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim, livrem-se de toda maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja e de toda calúnia. Então esse texto nos ensina que devemos nos livrar de toda hipocrisia, devemos levar uma vida santa perante Deus, e não ser uma pessoa fingida, levar uma vida de mentira. Então esses dois textos nos ensinam que não devemos ser hipócritas, mas sempre coerentes tanto em palavras quanto em ações. Claro que falar é mais fácil do que fazer, afinal ninguém é perfeito, né? Mas todo esforço vale a pena. Então vocês entenderam o conceito de hipocrisia? Hipocrisia é fingir.
Então, como sabemos que uma pessoa está fingindo ou não? Tem como saber? Tem, mas muitas vezes entra-se no campo do achismo. Se a ignorância for predominante, qualquer achismo vira verdade. Então, na hipocrisia, a pessoa finge. Na incoerência, a pessoa não finge. E todo mundo vai errar com respeito a isso, tá? Todo mundo é incoerente com respeito a alguma coisa que prega ou do que acredita. E mesmo que não, a sinceridade para Deus não basta se somos sinceros no pecado e continuarmos nele. E o que muitas vezes não fica evidente é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículos de 19 a 24. Fala assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Miserável homem que estou, quem me livrará do corpo desta morte? Então a ideia central aqui é a dificuldade que todos enfrentam em viver de acordo com seus ideais e intenções. Paulo usa isso para ilustrar a complexidade da natureza humana e a necessidade da graça divina para superar essas condições. E esse é um tema que ressoa com muitas pessoas, mostrando como às vezes é difícil alinhar as nossas ações com os nossos desejos e valores. Por vezes talvez pode-se suspeitar de que Paulo agia com hipocrisia ao expressar essa ideia. Alguém poderia dizer para Paulo, você se converteu mesmo, você não perseguiu os cristãos, agora quer dar uma de sangue? No entanto, ele não se enquadrava nesse perfil. Por quê? Porque ele admitiu seus erros sem fingimento. E ainda deixou registrado em sua epístola, na sua carta. Também não é só porque alguém muda de conceito que quer dizer que a pessoa é um hipócrita. Ao contrário da hipocrisia, Paulo reconhecia sua condição de pecador sem pretender ser visto como um observador impecável da lei. Paulo também é o autor de grande parte do Novo Testamento. Então surge a dúvida: seria ele um hipócrita? Não praticava nada do que ele falava? Na verdade, não. Ninguém se torna um hipócrita por cometer erros no que ensina, mas sim por conscientemente proferir uma coisa e agir de maneira diferente de forma escondida ou fingida e proposital. Então, se o erro não foi intencional, não há hipocrisia, mas há incoerência despropositada, uma falta, Paulo era incoerente, mas não hipócrita. A partir do momento que assumimos e nos esforçamos, nós já temos coerência para ensinar o correto. E não adianta eu querer pegar o exemplo de Jesus aqui nesse contexto, porque Jesus era perfeito, ele não tinha pecado. E como filho de Deus, ele conhecia o coração. Por isso ele chama os fariseus de hipócritas. Por isso que nós pegamos o exemplo de Paulo aqui, tá? Eu faço das minhas palavras as palavras de Paulo, Eu também não consigo fazer tudo que eu falo aqui. Vou ser sincero, não consigo. Tudo não, Quem me conhece sabe mesmo que eu cometo um monte de erro. Mas eu me esforço e acredito de verdade no que eu tô falando. Eu não sou exemplo em tudo e eu também nunca serei, E ninguém é também, E se eu errei com você, me desculpe, tá? Geralmente a minha intenção não é ruim. Tem coisa que a gente faz e depois de muito tempo a gente vai descobrir que estava fazendo besteira, Então, pessoalmente eu me seguro mais, Porque se eu ser totalmente sincero, eu vou magoar as pessoas. Então, aqui eu falo mesmo, solto o verbo, É pra quem quer saber. Por isso eu falo que eu não posso magoar o coraçãozinho de alguns, Isso é hipocrisia? Não. É moderar nas palavras, Provérbios capítulo 21, versículo 23 diz que quem controla a língua evita muitos sofrimentos, Então, embora eu seja prolixo aqui, eu não posso ser tão indireto a ponto de não passar a minha mensagem, ok? Então, na nossa casa nós relaxamos, Eu não vou tirar uma meleca do nariz na rua, por exemplo. Entendeu? Não tem a ver com ser hipócrita, em cada lugar nós estamos lidando com pessoas diferentes, Então isso exige atitudes diferentes, uma certa ética, E isso não nos torna pessoas hipócritas. Quer ver outros exemplos de hipocrisia que ficam tácitos? Outra forma de hipocrisia é afirmar assim, não estude. Depois, quando você precisar, você vai até um profissional que estudou. Tem gente que diz que estudar é coisa de vagabundo. Mas se estudar é coisa de vagabundo, por que quando alguém precisa, vai atrás do vagabundo que estudou? Interessante isso, Então, já viu também aqueles indivíduos que ajudam, mas depois fica querendo algo em troca? Então, segundo Lucas capítulo 6, versículo 35, nós devemos ajudar sem pedir nada em troca. Então, algumas pessoas ajudam e depois agem como se o outro devesse algo. A pessoa não colocou condições ao ajudar, mas age como se essas condições fossem um fato. Entendeu?
Daí entra o fingimento, a hipocrisia, né? Uma coisa é você ajudar, outra coisa é fazer um acordo, né? Uma coisa é agradecer por uma ajuda, outra coisa é dívida, ou cumprir com um acordo. Então não é só porque nós ajudamos alguém que temos o direito de impor o que alguém deve fazer ou acreditar. A ajuda deve ser sempre sincera, né? Livre de interesses. Ou seja, te ajudei, agora você deve sua vida pra mim. Não caia nessa não. E todos nós somos falhos, né? Eu estou aqui produzindo conteúdo, mas eu sou falho também. Eu posso parecer top aqui, nossa, bonitão, fala grosso, né? Não é, cara, não é, gente. Eu não sou tão top assim quanto talvez vocês imaginem. Eu também não sou infalível, né? Eu cometo erros, né? Só que eu não vejo problema em admitir isso, eu cometo erros. Nós que temos canais, né, títulos de liderança, né, que defende a verdade, por vezes, quando a gente comete algum erro, né, é como se nosso pecado fosse maior, né? Por quê? Porque a gente dissemina a verdade, né, a gente revela as falsidades, né? Isso acaba criando uma expectativa de perfeição em cima da gente, né? Ou seja, você não pode errar, você não pode se mostrar fraco, né? Você não pode ter dúvidas. E de fato, né, se nós fizermos de propósito, o nosso pecado é maior. Por quê? Porque nós conhecemos. Mas se for despropositadamente, sem perceber, se torna como qualquer outro. Só porque pregamos algo, não significa que nós estamos nos excluindo de forma substancial da exposição. O cristianismo é uma religião para todos, né? Não é só para uns, né? Para o mundo, né? Jesus morreu por todos, para todos, né? Então a pregação é para todos, né? O que ensinamos deve ser certo para todos, não apenas para alguns. Então, apesar de estarmos conscientes da situação e comprometidos com a mudança, nós devemos buscar evitar a repetição de padrões, né? Reconhecendo assim, contudo, a possibilidade de incorrermos realmente em erros semelhantes em determinadas circunstâncias. Só que não espere perfeição também para começar a pregar a verdade. Tenha coerência na medida que você consegue, né? Então se esforce e pregue. Se você quer esperar para ter mais coerência, é ótimo, tá? Mas perfeição não existe. E mesmo que consiga, você irá falhar em outros pontos. E se você falhar em um só ponto da lei, você falha em toda a lei. Por isso que ninguém será justificado por meio de obras, como eu já expliquei no vídeo 8. Leiamos então, Tiago capítulo 2, versículos de 10 a 13, que fala assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Ok? Então, se a gente falhar em um só ponto da lei, a gente falha em tudo. Jesus veio para os pecadores, né? E nós somos o quê? Pecadores. E essa é uma das mensagens do evangelho, né? É você acreditar que você é um pecador e que você precisa se reconciliar com Deus, né? Diferente disso é ser realmente um hipócrita. E não que isso seja motivo para a negligência de aplicar a Bíblia em nossas vidas. Também existe um perigo de nós sermos grandes admiradores da palavra, mas não praticantes. Leiamos Tiago capítulo 1, versículo 22, que fala assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então, se só ouvimos e não praticamos, ou se ensinamos e não praticamos, nós estamos se enganando. E a gente deve tomar cuidado com isso. A nossa admiração pela palavra deve motivar a prática, e não apenas no campo da admiração. Então não pode ficar só nesse campo. Mas quando um cristão erra, não necessariamente ele está sendo um hipócrita, mas ele precisa melhorar para se reconciliar com Deus. Mas claro que de fato existem os hipócritas, né? Mas o fato de errar não torna alguém automaticamente um hipócrita, né? Precisa haver fingimento. Todo mundo tem um pouco de hipocrisia, né? Tanto é que Paulo, em sua carta, incentiva os irmãos a terem um amor sem hipocrisia, né? Se isso era falado, é porque ninguém era 100% sincero. A hipocrisia, ela pode ser até engraçada, assim, quando não nos afeta e quando vem de uma criança, né? O duro é quando as pessoas usam para fazer maldade, né? Nós somos prejudicados. Eu não falo só das coisas que eu vejo de errado, né? Eu também falo do que eu já fiz de errado, né? E passo a ensinar o certo. Isso se chama autocrítica, né? Que nem o vídeo do bonzinho. Todo mundo sabe que eu sou bonzinho. Mas eu tento melhorar. Aquele vídeo foi uma autocrítica, na verdade, né? Também não é só porque nós não aplicamos bem alguma coisa, não significa que temos que ensinar errado.
Então vamos ensinar o certo e se esforçar para praticar. Hipocrisia seria, por exemplo, no meu caso, se eu assumisse que não fizesse nada do que ensinasse aqui e ficasse fingindo ser alguém que não sou, entendeu? Aí eu tenho que falar uma coisa, né? Não venha nesse canal por causa de mim. Não, o que eu prego aqui, na verdade, não é meu, é da Bíblia. Venha pelo seu interesse na palavra de Deus. A gente não perde a essência, né? E é isso que o diabo quer, né? Ele quer que as pessoas não se interessem pela Bíblia. Ele quer manchar a reputação dos cristãos, para eles perderem a credibilidade e assim as pessoas não conhecerem a Deus. Então se eu quisesse me aparecer, eu mostrava meu rosto aqui, só como eu sou bonitão, mas não é pra mim isso, né? Eu posso vir a mostrar futuramente, talvez. Agora não me sinto à vontade para fazer isso. Mas não é a intenção também ficar se mostrando, né? A ideia é transmitir a palavra de Deus. Eu não sou importante. A mensagem da Bíblia é importante. E a internet nem sempre é realidade, né? Por isso que eu falo de procurar a verdade, que opiniões não importam, sobre sinceridade. Na internet e pelos meios de comunicações não presenciais, existe o que se chama de distância psicológica. Então, quando existem barreiras que tornam as comunicações não presenciais, as pessoas tendem a falar o que realmente pensam. Alguns utilizam o anonimato para caluniar, difamar, falar o que querem sem medo de serem julgadas, e esses muitas vezes são os hipócritas. Por quê? De frente a frente não fariam isso. Eu uso o meu pseudônimo para me proteger, né? Eu sou anônimo, não como fingimento, né? Meu anonimato é para fazer as coisas certas. Tem muita gente que é anônimo e usa pra fazer merda, né? Roubar, caluniar, fazer coisa ruim, né? Isso é o que mais tem, né? O anonimato serve para amenizar as consequências do que o indivíduo faz de errado e de que outra forma não faria. E isso é fingimento, é hipocrisia, né? É usar o anonimato para fazer merda e escapar de suas consequências, entendeu? Mas não é isso que você está fazendo, Beliano Cristão? Na verdade, não. Eu estou fazendo algo bom. Eu acredito, pelo menos. Mas que pode dar merda pra mim. Por isso eu me protejo. Mas eu assumo as consequências ruins se elas vierem, né? Mas eu também me protejo. A internet acaba se tornando mentirosa porque não só porque as pessoas nela mentem, mas porque alguns colocam expectativas irreais em cima dos outros. A gente muitas vezes não conhece a pessoa que fala por trás dos vídeos, né? Por exemplo, a maior parte de vocês não me conhece. Não sabem quem eu sou muito bem, né? Se eu vivo mesmo que eu prego. O que vocês sabem é que eu passo aqui pra vocês. Não que eu seja uma pessoa ruim ou hipócrita. E não que as pessoas que não mostram o rosto sejam pessoas ruins. Aqui eu falo sobre a Bíblia e espiritualidade, né? Eu não falo da minha vida pros outros, né? Até porque nem é o objetivo do canal, né? Mas com o anonimato, infelizmente, é possível passar a imagem de alguém que você não é. E assim enganar as pessoas. Mas eu uso meu anonimato para defender a verdade, né? O certo. Outros usam para falar mentira, caluniar. Eu não, fala a verdade e pronto. E eu falo assim, nesse tom, né? Porque fica mais bonito, né? Eu tô lendo um roteiro, na verdade, né? Eu leio e tento ler de forma conversativa, né? Aí eu puxo os R's, né? Eu falo de uma maneira mais bonitinha. Vai ficar melhor pra vocês ouvirem. Se eu for falar do jeito que eu falo mesmo, fica feio. Entendeu? Aí a gente tenta falar de uma maneira... Não é hipocrisia. A gente tá tentando fazer um negócio mais bonito, entendeu? Isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer um teatro, né? E você não acreditar nada do que você está falando. Então tem gente que se apega a uns detalhes nada a ver, né? Como Jesus disse aos fariseus. Com o mosquito, mas deixam passar o camelo, né? Então toma cuidado com os mínimos detalhes. Eles podem ser importantes em alguns casos, mas em outros eles podem se tornar apenas espantalhos para apoiar alguma teoria infundada. Ok? Todo cristão é incoerente, né? Ninguém é coerente o tempo todo, né? Todos nós pecamos, né? Como eu já mostrei no vídeo 8. Existem mudanças que nós fazemos aos poucos, né? Então é bem difícil alguém fazer tudo de uma vez, né? Tem sempre coisas que nós devemos praticar mais, né? Existem cristãos que possuem vícios, distúrbios e uma série de coisas que fazem de fato cometerem pecados, né? Nem todo mundo tem a idade mental coerente com a idade física, né? Muita coisa assim pra gente considerar, né? Mas Deus é justo, né? E é Ele quem julga, não somos nós. Nós não podemos ser ignorantes também quanto a isso.
Embora sabemos que temos algum problema que nos faz pecar, nós devemos lutar contra esse problema para adorarmos a Deus da maneira que Ele quer. E Jesus falou que se o teu olho te faz tropeçar, lança na hiena. O que você consegue fazer, faça. Faça seus sacrifícios, né? Pra você honrar a Deus, né? E aqui eu falo mesmo, no pessoal eu maneiro mais as palavras. Eu não saio divulgando tudo que eu sei, falando o que eu penso pra todo mundo e só querendo falar de Bíblia o tempo inteiro, né? Eu me torno uma pessoa chata, né? Eu não vou fazer isso. E aqui é o meu lugar, né? Pra ensinar e divulgar a palavra de Deus. Isso é hipocrisia? Não, é a aplicação de princípios bíblicos. Na minha vida pessoal eu brinco, eu dou risada. Aqui é sério, né? Eu estou falando de assuntos sérios. Não dá pra ficar rindo o tempo todo aqui. Te dá umas risadas e tal, mas é assunto sério, né? A gente respeita a palavra de Deus, né? E isso não significa hipocrisia. Significa momentos diferentes. E aqui eu tô sozinho. Mas quando você tá com pessoas, tem que interagir com a pessoa, né? A gente tenta ser legal, né? E aquele texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que nós vimos na parte 1. Para tudo há um tempo determinado, né? Então, se você tiver uma atitude diferente, você tá sério no local e tá rindo em outro, isso é hipocrisia? Não, é momentos diferentes. Não tem nada a ver. Aí você, Berean, dentro da sociedade, falando mal da sociedade, né? Na verdade, eu não estou falando mal, estou fazendo uma crítica dentro do que eu identifiquei como sendo a verdade. E eu me esforço para ser diferente do que eu estou criticando. Então, quem me conhece sabe que eu não sou o João vai com os outros. Né? Mas aqui eu só estou criticando algo que pode melhorar. Tem pessoas que falam mal, mas continuam me assistindo. Aí eu fico me perguntando, né? Por que você assiste algo que você não gosta? É a mesma coisa eu entrar num site pornográfico e dizer: eu paro de postar isso aí, mas só que ali é pra isso, entendeu? Da mesma forma, eu não vou parar de falar porque aqui é o meu espaço. Então se não quer ouvir, não assiste, entendeu? Por vezes os indivíduos não entendem seus próprios sentimentos, né? E fazem essas afirmações ineptas, né? Critica, mas sempre volta lá pra dar reconhecimento. E as pessoas precisam entender que nós erramos, né? Nós somos humanos. Eu sou uma pessoa normal como você que está assistindo esse vídeo. A diferença é que eu tenho um canal. Por que eu tô falando isso? Porque quando nós errarmos, nossos espectadores tendem a ser mais criteriosos com o que absorvem de nós. E isso possibilita que eu eventualmente seja corrigido quando errar. E o que não me agrada são erros teológicos, né? Ou erros de abordagem, né? Esses eu costumo corrigir ou apagar mesmo. Não vou deixar um conteúdo errado aqui pra vocês, né? Eu só deixo o que eu acredito que seja certo. Aí eu falo, né? Não coloque expectativas irreais sobre qualquer indivíduo, né? Veja o que diz, ó. Provérbios capítulo 13, versículo 12, né? Fala assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então, quando depositamos esperanças, conforme é mencionado no texto, ou expectativas irreais sobre os outros, nós afetamos negativamente nosso bem-estar emocional, pois nos damos conta de que esses indivíduos não correspondem às nossas expectativas. Não é o que a gente esperava. Então, portanto, é crucial adotar uma visão realista sobre o que algo ou alguém é e não é, para evitar frustrações e possíveis sentimentos de revolta. Em algumas ocasiões, todo o amor que nós nutrimos por alguém pode se converter em ódio. Ou seja, nosso coração nesse caso foi adoecido. Por quê? Porque nós estávamos com uma expectativa irrealista. E quando nos damos conta de que não era nada daquilo, aí fica com raiva, né? Ah, você me enganou. Há muito tempo falaram isso de mim, cuidado que esse rapaz engana, né? Você acha que ele é uma coisa, mas ele é outra. Só que o cerne da questão reside na expectativa que o indivíduo criou em cima de mim, e não na minha conduta. Então, não fui eu que saí anunciando que eu sou uma coisa e me apresentando de forma enganosa, mas sim a pessoa que tinha um conceito e ao formar uma expectativa irrealista, se decepciona ao confrontar a realidade. Portanto, a percepção de engano muitas vezes deriva da projeção de uma verdade subjetiva sobre o outro sem checar os fatos, e não de uma intenção enganosa por parte deste último. Então é um indivíduo que se engana e diz que o outro está fingindo. E isso é típico de um narcisista, né, que faz isso, né? Mesmo quando ele está errado, ele está certo, né? Enfim, o ser humano é errante, né? Ninguém é infalível. Pode acontecer de fato de alguma coisa que nós falarmos aqui estar errado, né? Ou errarmos em relação ao que falamos e praticamos. Então, não coloque expectativas irrealistas e inalcançáveis, né? Porque isso faz adoecer a mente, né? Quem nunca ouviu aquela frase, né? Nossa, eu esperava mais de você. E é isso, né, que acontece. Você vai se desapontar. Quando a gente não coloca expectativa alta, nós nos surpreendemos quando outros ultrapassam nossas expectativas de forma positiva. Caso contrário, nós não teremos surpresas.
Mas se porventura nós cometermos um erro, de fato, ou se alguém achar que cometemos um erro, isso não implica automaticamente que todo o conhecimento que transmitimos aqui seja incorreto. Então, pelo amor de Deus, né? Isso é coisa de analfabeto funcional. É uma simplificação de conceitos, né? Que a gente viu lá no vídeo 6. Por exemplo, se eu ensino que o céu é azul e eu cometo um erro, o céu não deixa de ser azul porque eu cometi um erro, entendeu? Da mesma forma que a verdade não deixa de ser verdade porque alguém erra naquilo que ensina. Ah, mas você não pode ensinar de Deus porque você peca. A verdade é que todo mundo peca. Se for assim, ninguém pode. O único perfeito que não pecou e ensinou sobre Deus foi Jesus, né? E mataram ele, né? Acharam que ele estava pecando também. Então, não adianta. Quando julgamos um, nós julgamos todos, né? Inclusive nós mesmos, né? Se condenamos um, condenamos todos que fazem aquilo. Porque se não for um caso isolado realmente, é possível que haja injustiça e hipocrisia da parte do julgador. Porque só um está errado e os outros que fazem a mesma coisa não tá. Então é possível que haja segundas intenções por trás da crítica. Então o que podemos fazer de certo, vamos fazer certo. O que não podemos, vamos melhorar. E é o que eu sempre falo, né? O pessoal quer julgar, né? Não quer entender. O que mais tem é gente apontando o dedo e não gente oferecendo a mão. É o que eu falo, né? As pessoas querem julgar sem entender o que estão falando, né? Ninguém quer entender, mas querem julgar como alguém que entende perfeitamente por que você agiu assim. E algumas pessoas que falam isso, que julgam, elas não têm um padrão de certo e errado. Elas não te mostram como ser coerente, mas exigem que você seja coerente. Mas espera aí, se o indivíduo não possui um padrão de certo e errado, como pode exigir coerência? Alguns exigem uma coerência que eles não seguem. Como você pode exigir dos outros algo que você também não faz? Então é estranho, né? Então, oh meu Deus, que triste, né? Você não é o que eu acho que deveria ser. Ué, então esses indivíduos assim, eles são os mesmos que gastam energia tentando atrapalhar os outros. Pessoalmente eu não perco tempo nem gasto energia atrapalhando quem quer fazer as coisas erradas. Mas eu me preocupo em gastar energia em fazer as coisas certas. Quando nós gastamos energia em atrapalhar os outros, nós deixamos de gastar energia para fazer o certo. Mas faça um teste aí, ó. Tente contar quantas vezes você erra e os outros erram. É bem possível que você terá dificuldades para perceber os seus erros e vai perceber que quando se trata de você, sempre haverá uma justificativa. Mas quando são os outros, não haverá justificativa. Quando encontramos erros nos outros, nós temos que ter também a humildade de reconhecer as nossas falhas similares no lugar de tal indivíduo. Jesus disse, né? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Isso inclui ter empatia. Não é o que o outro faz, mas o que você faz, né? A gente geralmente se concentra muito no que o outro está fazendo, né? Mas nem todo indivíduo é assim. Mas de tempos é bom a gente pensar nisso, né? E é o que Jesus disse, né? Em Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5, que fala assim, ó. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esse julgar mencionado aqui é no sentido condenatório. Então, sempre que alguém dizer que o outro é hipócrita, tem que mostrar o porquê e ter a predominância moral no que está falando. Porque se alguém julga o outro, mas não tem a moral, é aí que muitas vezes está a hipocrisia. Em nós mesmos, né? Às vezes o nosso julgamento é o reflexo do que nós somos. Às vezes quando é com a gente, nós não julgamos. Ou quando é alguém que nós conhecemos, quando é da nossa família, né? Mas quando é com a gente, ou com a nossa família, ou com alguém que nós gostamos muito, nós arrumamos um jeito, né? Então, até na psicologia, né, nem toda hipocrisia possui uma intenção maldosa, né? Por isso que Jesus disse para amar o próximo como a nós mesmos, né? Por quê? Porque aí evitamos esse tipo de hipocrisia, né? Quando somos nós entendemos. Por isso que nós devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Porque aí nós iremos entender os outros quando cometerem erros similares aos nossos. Isso tira qualquer chance de julgamentos precipitados e evita a hipocrisia. Por isso eu estou pregando contra a ignorância, porque se entendermos as coisas, cometemos menos erros desse tipo. Na hipocrisia, o indivíduo julga outro sendo que tem um problema bem maior. Então o versículo fala que o julgador que estava tentando corrigir o outro tem uma trave no olho, enquanto o julgado tem um cisco. Então imagina que eu sou casado e digo assim, você tá conversando com mulher casada, né?
Isso é um cisco. Mas eu sendo casado, eu estou traindo a minha esposa com outras mulheres, eu tenho 2 amantes, além da esposa que já tenho, e ainda fico vendo pornografia no celular. Se eu quero corrigir os outros que têm um problema que poderia se tornar algo grande, eu sou um hipócrita. Por quê? Porque além de estar fazendo a mesma coisa, eu fui muito além e ainda estou preocupado com a mulher do outro, em vez de se preocupar com a minha. Entendeu? Então assim, quero corrigir o cisco quando tem uma trave no próprios olhos, entendeu? Hipocrisia. Hipocrisia é isso, né? É um fingimento, né? Você ter um problema bem maior e querer corrigir um cisquinho. E todo ignorante acaba caindo na hipocrisia, na incoerência, na mentira e na má interpretação. Por quê? Porque para ignorar, precisa fingir, simplificar conceitos, ou ignorar julgando os outros e fazendo a mesma coisa ou até pior. E a hipocrisia leva à ignorância. Por quê? Porque o indivíduo sabe, mas ignora, ou age como se não soubesse. Isso implica em fingir, e fingindo o indivíduo está sendo ignorante, de forma fingida, que é a tal da hipocrisia. Se você está ignorando, está fingindo que aquilo não existe, você não quer aquilo. Isso muitas vezes é fingir, entendeu? Talvez não em todo caso, né? Mas, às vezes sim. Já viu aquelas pessoas que só atenuam as falhas dos outros? É isso, né? Só vê o lado negro, né? E ignora o resto. Não vê o seu progresso, suas boas qualidades. Só atenua as falhas, né? Isso é hipocrisia, é ignorância, né? Por quê? Porque se ignora o resto. Finge que não vê. Por isso que todo hipócrita acaba sendo um ignorante. E o problema da ignorância nesse sentido é que alguns querem rotular sem entender o termo. Como eu falei lá no começo, as pessoas ignorantes são as que mais tendem a rotular. Por quê? Porque acham que seu conhecimento superficial é o suficiente para chegar às conclusões que chegam. Daí fazem categorizações e afirmações que não condizem com a realidade. Então a pessoa não pesquisou, não entendeu bem o significado do termo, e aí começa a externar o seu interior, né? Falar o que acha sem se importar com o que realmente é. Então acha que os outros têm que se enquadrar na subjetividade das suas próprias regras, né? Que podem mudar de acordo com o que acha, ou seja, quer controlar os outros, né? E nesse controle o desejo é te rotular para tentar te calar, né? Para não te dar atenção ao que você diz, visto que você supostamente não pratica aquilo que está ensinando. Só que para isso, primeiro precisa provar que você está fingindo. E isso às vezes não fica claro. Isso também não passa de um ad hominem. Nós podemos encontrar incoerências, mas muitas vezes não podemos provar fingimento ou hipocrisia. E é o famoso ad hominem mesmo, né? Você xinga a pessoa em vez de mostrar que o que ela pensa está errado. Você critica a pessoa, não as ideias da pessoa. Isso funciona porque, por vezes, as pessoas não pensam muito e tendem a julgar mais do que compreender. Então falta empatia, não amam o próximo como a si mesmo, né? Então quem está nas trevas não gosta da luz, né? Então esse tipo de rótulo é uma forma de ficar claro, para que o que você diga não tenha credibilidade. É uma técnica que o diabo usa para evitar que a palavra de Deus se propague. Geralmente o pessoal que rotula também tem mania de reclamar quando você supostamente não faz o que deveria fazer. Mas quando você faz, lá, tá querendo se aparecer, né? E aí quando você não faz, hipócrita. Então assim, não tente agradar esse povo que fica só criticando, que não faz crítica construtiva, não tenta ajudar. Agrade a Deus em primeiro lugar. Então assim, eu não gosto muito de falar dos meus feitos, porque Mateus capítulo 6, versículo 3 fala para a nossa mão esquerda não saber o que a direita faz. Ou seja, fazer e não falar para os outros que fez, né? Ou só fazer para mostrar que faz, né? Isso daí não pode, né? Tá, eu já falei algumas vezes que eu fiz alguma coisa porque eu sou praticante da palavra, então eu tenho que falar, né? Tem que ser o exemplo. E eu sei que um monte de coisa que eu falo aqui, tem um monte de gente que não gosta, mas vai assistir. Mas esses mesmos não têm coragem de colocar um comentário aqui e falar na cara as difamações e calúnias que fazem. Então eles não dão um jeito de fazer eu saber o que pensam de mim. Mas ele sabe o que eu penso, ou seja, eu sou coerente. Daí eu pergunto, quem é hipócrita nesse sentido? Então, se você não dá a sua oportunidade da pessoa se defender, isso é covardia. E eu assim, eu sou educado com todo mundo. Eu tento pelo menos, né? Mas não significa assim que eu vou com a cara da pessoa. Então, às vezes assim, as pessoas confundem educação com fingimento. E não é porque não vamos com a cara de alguém que a gente vai desrespeitar aquela pessoa, né? Que fala Provérbios capítulo 16, versículo 32, né? Diz que o homem que se controla é melhor do que alguém que conquista uma cidade, né? Então, aqui nesse canal nós atacamos atitudes erradas, não pessoas. É difícil, né? Mas eu tento separar o indivíduo da atitude que ele teve. Como diz Ezequiel capítulo 33, versículo 11, né? Deus não se agrada da morte de quem é mau, mas sim que muda de caminho. E é isso que eu acredito, né?
Mas para isso, né, ele precisa ouvir a verdade. Jesus também mandou amar os nossos inimigos, né? Então temos que respeitar. E alguns podem começar a te tratar diferente pelo que supostamente acham de você. Mas isso só mostra que estão querendo ser mais puros do que você. Isso também é hipocrisia, né? Por quê? Para Deus nós somos todos pecadores. Você não é melhor que ninguém. Da mesma forma, né? Não adianta ter coerência, não ser hipócrita, mas fazer tudo errado. Não ter caráter. Por exemplo, tem ladrão que não é hipócrita, mas não tem caráter, são hostis. Não é porque alguém não é hipócrita que isso livra sua barra para com Deus, né? Então não adianta ter sinceridade se continuarmos no erro. Existe também algo que se chama acuse os outros do que você faz. Então, por vezes, quando o indivíduo percebe a sua hipocrisia, passa a tentar perceber isso nos outros e rotular outros do que eles mesmos fazem. E na propagação do rótulo pode fazer com que alguns se sintam à vontade para praticar a hipocrisia. Porque o hipócrita é o outro. Então, os outros indivíduos se sentem livres para fazer o que quer, sem se importar em ser rotulados e com a coerência. Porque já existe alguém que supostamente já tem a predominância naquilo. É como se o erro do outro não ficasse evidente. Muitas vezes o indivíduo que rotula não tem coragem de dizer isso frente a frente. Claro que existem coisas que nós não falamos na frente dos outros mesmo, né? Isso se chama confidenciabilidade. Mas uma coisa é ter confidenciabilidade. Isso faz com que poucas pessoas saibam. Outra coisa é ser hipócrita. É você fingir. Tá falando que é confidencial, mas todo mundo tá sabendo. Mas como assim? Né? Tá fazendo fofoquinha e falando, não é, entendeu? São coisas diferentes. Toda hipocrisia envolve mentira. Então, essa é uma acusação séria se for feita, né? Mentira é calúnia. Calúnia é crime. Tem um texto que fala sobre isso, ó. Lucas capítulo 18, versículos de 11 a 15, fala assim: O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou o pecador. E eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado perante Deus. Pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Às vezes pode se tratar outros de forma diferente, porque já rotulamos, dizemos que ainda bem que eu não sou ele, né? Só que isso é orgulho, né? E muitas vezes hipocrisia. Esse texto nos desafia a examinar nossas próprias atitudes em relação a Deus e aos outros. Devemos evitar o orgulho espiritual e a autojustificação, né? Buscando em vez disso a humildade e a dependência de Deus em nossas vidas. Por vezes, quando você está presente, né, você entende os porquês dos erros e identifica os acertos, né? Quem está de longe não entende a lógica dos erros e logo prefere a ignorância de ver apenas os erros e ignorar os acertos. E é o que eu falei no vídeo 1, né? Jesus não tinha a honra na sua própria terra, né? Porque as pessoas conheciam ele, né? Tinha um viés sobre ele. E conosco não será diferente, né? Pessoa pra te rotular tem de um monte, mas pra estender a mão, quando você precisa, não tem. É como se pensasse, não erre, mas quando você errar, eu vou ser o primeiro a expor, entendeu? Eu já vi muito cristão assim. Infelizmente, né? Por vezes nós somos lembrados por uma falha e não pelas 100 vezes que ajudamos. As pessoas não oferecem a mão, né? É sempre ainda bem que eu não sou ele. E o amor deles é só dizer eu te amo. Quando você precisa, eles não estão lá. Toma de boca. E a Bíblia é um livro muito sincero, né? Ela relata tanto as falhas como os acertos dos servos de Deus. Não é um livro hipócrita. Só que apontar o caminho é uma coisa, percorrer o caminho é outra. E não é para seguir eu, né? Siga Cristo, né? As pessoas se apegam a outras pessoas, né? Isso aconteceu no passado, né? Leiamos, ó. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 4 a 6. Fala assim, ó. Quando alguém diz eu sou de Paulo, o outro diz eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento.
Então, nesse versículo, Paulo estava repreendendo os coríntios, né, os cristãos em Coríntios, por suas divisões internas na igreja, né? Então, alguns estavam se identificando mais com certos líderes, né? Paulo ou Apolo, no caso, em detrimento da unidade cristã em torno de Cristo. E essas divisões refletiam atitudes mundanas e falta de entendimento espiritual. Então, o que eu quero dizer com esse texto? Eu posso até assim fazer discípulos, né, alunos, né, pessoas que me seguem, mas é para seguir a Cristo, não a mim, né? Somos todos iguais perante Deus, né? Sou tão pecador quanto você. Então venha neste canal não por causa de mim, mas por causa da palavra de Deus, por causa da Bíblia. Eu não estou aqui para conseguir reconhecimento pessoal, essas coisas, né? Não sou eu que transformo a vida das pessoas, né? É o Espírito Santo, é o Cristo. Eu só estou apontando o caminho, é diferente. Eu não sou o caminho, eu sou a placa. E todo cristão deve ser a placa, né? Eu não sou o caminho. Vocês têm que imitar a Cristo. E muito do que eu digo aqui era para vocês ouvirem na denominação cristã de vocês. O que eu falo aqui é para o católico, para o protestante, para o adventista, para o testemunho de Jeová, né? Não é só para uns, né? É para todos. E muitas vezes nós não recebemos a plenitude do que Deus tem pra gente por causa do pecado que muitas vezes está nos bastidores de uma denominação ou da pessoa que prega. Existe uma responsabilidade pessoal de cada um que organiza uma igreja e principalmente quem vai no púlpito, né, quem vai subir no púlpito, de estar com a vida limpa perante Deus. Porque conforme Tiago, capítulo 2, versículos de 10 a 13, se sua vida estiver contaminada, sua mensagem também estará. Se sua teologia for contaminada, toda sua adoração também estará. Isso faz com que as pessoas tropecem. E Jesus disse, né, em Lucas capítulo 17, versículo 1, ai daquele de quem vem a pedra de tropeço. Então é uma responsabilidade tremenda esse trabalho de pregar, né? Eu falo isso não porque eu sou perfeito, né? Eu também tenho meus erros, né? E eu tento ser o mais transparente aqui possível, mas às vezes não é o suficiente. Por isso eu digo, né? Beba direto da fonte, que é a Bíblia, né? Por isso eu falo, estude, pesquise, né? Não acredite só porque eu falo, porque usar e conhecer a Bíblia até o diabo usa. Inclusive ele usou o Salmo 91 lá, eu falo que Salmo 91 expulsa capeta, né? Quando ele tentou Jesus lá em Mateus 4:6, né? Então assim, é importante usar a Bíblia da maneira correta, né? No sentido correto. Então você manter a Bíblia aberta em um livro não adianta, né? Precisa ler e praticar. E essa é a sua religião, a prática. Às vezes quando você se mostra fraco ou pede ajuda, né? Alguns pensam, mas você não é cristão? Então não é só porque eu faço esses vídeos que eu não preciso de ajuda, né? Que eu sou uma pessoa top. Na verdade não, né? Todo mundo precisa de ajuda, né? Eu tenho minhas lutas, minhas dores, né? Até Jesus precisa de ajuda, né? Em Mateus capítulo 4, versículo 11, fala que os anjos vieram até ele para servi-lo, né? Depois de ele ser tentado pelo diabo. E antes de morrer, ele fez uma oração que ele estava tão aflito, né? Que ele estava pedindo ajuda a Deus, né? A Bíblia também diz em Lucas capítulo 22, versículo 44, que ele suava sangue, né, de tão aflito que ele estava, né? Mas alguém talvez pense, ele não era Jesus, o Filho de Deus, que encorajava as pessoas, que curava as pessoas, né? A personificação da verdade, e agora está suando sangue, angustiado? Sim, né? Porque não é bem assim que as coisas funcionam, né? Se Jesus precisou de ajuda, quanto mais nós. Até psicólogos, né, que ajudam outros, né, fazem a sua própria terapia. Isso não é hipocrisia, é humildade, né? Assumir que também precisa de ajuda, porque todo mundo tem suas dores, suas dificuldades. Então não é só porque eu tenho um canal aqui, que eu tenho um cargo, que somos top em tudo, que não tem medo, né? Que temos todas as respostas para a humanidade, né? Que não precisamos ser ajudadas, né? Não é assim. Pessoas colocam uma imagem assim de perfeição absurda. Nós temos nossas fraquezas, nós temos nossas dificuldades, somos humanos. Mas você não é cristão? Sim, mas na verdade para o cristão é mais difícil ainda, né, do que para quem não é. O cristão são a luz do mundo, né? Pega os melhores momentos da sua vida para encorajar os outros. Mas não significa que nós iremos estar sempre bem, e que não vamos falhar. Às vezes a gente vai estar mal, a gente chora também, né? E tudo bem, né? Você não seguiu o que eu falo aqui, né? Afinal, não é para seguir eu, para seguir o que o Cristo fala. Mas é importante que você seja sincero, né? E tenha certeza de que o caminho que você está seguindo é o certo, né? E me mostra esse caminho também, né? Porque se há salvação, você precisa anunciar isso. Eu também quero, né? Seguir esse caminho mais verdadeiro que você segue aí. Então, tá aí. E às vezes nós não temos a chance de fazer o que estamos falando. Outras vezes alguém pode falar, faça isso ou faça aquilo, mas não faz. Como diz um filósofo chinês, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então,
Nós podemos falar, né? Mas quando as pessoas nos vêm fazendo, isso as motiva a praticar o que estamos dizendo. E muitas vezes as pessoas não leem o evangelho, né? Mas leem as nossas vidas como o evangelho. E vão seguir o nosso exemplo, né? Sendo bom ou ruim, vão seguir. Ou vão nos criticar pelo que fizermos ou não, né? Por isso é importante viver uma vida limpa, né? Na medida do possível, é claro, né? A gente vai cometer erros, não tem como, né? Eu lembro que eu sempre falava assim quando eu era testemunho de Jeová. Se eu descobrir que as testemunhas de Jeová estão erradas, eu parto para outra. Né? Tinha gente que ria de mim e balançava a cabeça assim. Hoje em dia eu não vou mais, né? Então eles quebraram a cara, né? Vários indivíduos, né, na verdade, né? Me criticaram, quebraram a cara feia, né? Ainda várias vezes, né? Tentaram várias vezes. Não, eu vou... Aí quebrou a cara várias vezes, entendeu? Ah, você tá se gloriando. Eu não tô me gloriando, é verdade. Então quando você tem uma vida limpa, ou realmente não é aquilo que te acusam, isso sempre vai acontecer, né? Os acusadores sempre quebrarão a cara. Mas enfim, né? Onde entra a ignorância e a má interpretação no que eu disse aqui? É não entender e criticar, né? Ou entender, ignorar e criticar. Não entender que os outros têm erros e acertos. É esperar que tal indivíduo esteja certo desde o começo, que nunca erre. E isso é impossível, né? Bom, essa é a minha visão e a minha defesa. Espero ter clareado a mente de vocês à luz da Bíblia e que a nossa incoerência não se torne hipocrisia. Às vezes quero ser real, mas o